Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a aula número 30, com objetos de conhecimento Biotecnologia e Engenharia Genética, e o detalhamento do objeto é Engenharia Genética, clonagem, transgênicos, organismos geneticamente modificados e células-tronco. Então, vamos começar? Então, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês para a gente assistir um VT introdutório sobre tecnologia. Embora o nosso conteúdo hoje seja biotecnologia e engenharia genética, mas tudo começa com as tecnologias. Fiquem atentos para essa linha do tempo e a gente vai fazer um comentário sobre ela daqui a pouquinho. Em tempos ancestrais, a chama dominou a noite. O fogo domesticado pelo homem primitivo aqueceu cavernas, iluminou caminhos e cozinhou alimentos, abrindo as portas para um mundo de possibilidades. Com o advento da agricultura, a terra se tornou um aliado. A domesticação de animais e plantas deu origem às primeiras civilizações, garantindo alimento e estabilidade para a humanidade. A roda, uma invenção simples, revolucionou o transporte. Carroças e carruagens impulsionaram o comércio, conectando povos e culturas e acelerando o ritmo da vida. O ferro, mais resistente que o bronze, moldou ferramentas e armas, impulsionando a agricultura, a construção civil e a guerra. Uma era de progresso e transformação se iniciava. A prensa de Gutenberg democratizou o conhecimento, multiplicando livros e ideias. A informação antes restrita a poucos se tornou acessível, impulsionando o desenvolvimento intelectual e cultural. A Revolução Industrial, impulsionada pela máquina a vapor, mecanizou a produção gerando fábricas, produção em massa e urbanização. O mundo se transformava a um ritmo nunca visto antes. A luz de Edison iluminou casas e cidades. A biotecnologia, a mais recente fronteira da descoberta humana, manipula o DNA para criar soluções inovadoras. Transgênicos, células-tronco e outras técnicas abrem um mundo de possibilidades para a saúde, a agricultura e o futuro da humanidade. Do fogo à biotecnologia, a jornada da descoberta tecnológica é um processo contínuo, moldando o mundo e impulsionando o progresso humano. As ferramentas de hoje podem ser as soluções de amanhã, e o futuro, com suas infinitas possibilidades, está em nossas mãos. Ok, estamos de volta aí. Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque nós fizemos aí uma linha do tempo sobre tecnologia. E como é que a gente vai linkar ela com o nosso conteúdo de hoje? É porque tecnologia lembra biotecnologia. Ela vem antes da palavra biotecnologia. Como a gente viu no contexto histórico, toda vez que o homem avançou com alguma descoberta que ele utilizava a favor de si, ele estava fazendo uso de tecnologia. E com os adventos das descobertas, nós chegamos até o mundo da biotecnologia, onde a gente começou a trabalhar manipulando os seres vivos. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos conhecer aí o nosso primeiro conceito, o conceito de engenharia genética, que é o campo da biotecnologia que envolve a manipulação dos genes de organismos vivos. Isso pode ser feito através de diversas técnicas como inserção, deleção ou modificação de genes em um organismo, geralmente utilizando técnicas com a tecnologia de DNA recombinante. Para a gente ir avançando, com o passar da nossa aula, vou apresentando outros conceitos. E isso aí já vai aumentar o vocabulário de vocês, viu? Anotem. Alguns conceitos relacionados à engenharia genética. Apresento aí a recombinação de DNA, que seria a inserção de genes de um organismo em outro organismo. Os organismos transgênicos possuem genes de outras espécies. E a edição de genes, a mais recente agora, que está em evidência, é a tecnologia do CRISPR, que permite modificar genes com precisão. Mas
Tudo começou com a técnica que eu vou mostrar para vocês, através de um esquema didático bem simples, bem fácil de entender. Vamos fazer a leitura dele agora. Então, começamos aí a leitura fazendo a observação de cima para baixo dessa imagem, para que vocês entendam o passo a passo. Temos aí a presença de 2 indivíduos aqui participando desse mini esquema de protocolo. O primeiro indivíduo é uma bactéria, onde foi feito o isolamento do DNA plasmidial ou plasmídio, e o outro indivíduo, olha, paralelo aqui, foi o DNA de uma célula humana, que foi isolado o gene da insulina. Então, com as técnicas e protocolos de laboratório, insere-se o gene humano dentro do plasmídio da bactéria e obtém-se o DNA recombinado de uma bactéria. E ela é manipulada para ser inserida em outra cultura com bactérias vivas, onde elas posteriormente vão se multiplicar já com esse DNA modificado, e daí vem o termo tecnologia do DNA recombinante. Por isso, essa imagem aqui mostrando para vocês. Foi com essa bactéria que começaram os primeiros experimentos registrados manipulando seres vivos. Começou com uma estrutura bem simples, com um DNA muito simples, muito pequeno, muito fácil de fazer o sequenciamento e de manipular e introduzir genes. Então, o experimento começou com ela, a Escherichia coli, ou também conhecido como E. coli. Então, vamos avançando aí. As aplicações dessas técnicas, elas invadem aí a agricultura, onde nós temos cultivares transgênicos com maior produtividade e resistência a fatores adversos. A medicina também ela ganha essa contribuição dessas técnicas, como o exemplo que foi passado anteriormente, a insulina recombinante para tratamentos de diabetes, e também temos aí um exemplo na produção de anticorpos monoclonais para combater o câncer, mas isso aí são técnicas que ainda estão em discussão, que ainda estão em protocolos de melhoramento. Na indústria, as enzimas recombinantes para a produção de biocombustível e detergente também vêm avançando cada vez mais. Para a gente entender um pouquinho, na prática, o que acontece com a tecnologia do DNA recombinante, eu queria mostrar para vocês uma animação muito, muito bacana. Essa animação aí é de uma planta bioluminescente, ela já foi modificada geneticamente, e aí eu introduzo nesse momento o conceito de transgênicos, que são um tipo específico de organismos geneticamente modificados, criados através da técnica de transgênese, na qual envolve a inserção de genes de um organismo de outra espécie diferente. Foi o que aconteceu aí com essa magnólia, né? Uma espécie que é ornamental, ela foi modificada geneticamente, introduziram um gene de cogumelo nela, e ela acabou produzindo uma substância que a tornou bioluminescente. Parece coisa assim de filme, né? Imagine, tipo Avatar, que você entra numa floresta e as árvores ficam iluminadas, mas isso já está acontecendo na vida real, né? O Brasil, por exemplo, ele é o segundo maior produtor mundial de transgênicos, atrás apenas dos Estados Unidos, e em 2023 a área plantada com cultivares transgênicos no Brasil foi de aproximadamente 55 milhões de hectares, o que representa atualmente cerca de 44% da área total cultivada no país. Olha a importância aí dos transgênicos invadindo o dia a dia, né, do nosso cotidiano, e já é uma realidade, não é mais ficção. O Brasil ele tem uma referência muito boa em relação a esses transgênicos, e avançando aí nós vamos conhecer outros conceitos dentro da biotecnologia. Relacionados aos transgênicos, nós temos os organismos geneticamente modificados, que vocês podem ver pela sigla OGM também, quando se faz a leitura desses organismos. É um termo muito abrangente para organismos com DNA modificado artificialmente.
Nós temos aí os cisgênicos, que são organismos que possuem genes de outras espécies, mas que são da mesma família. E também temos os intragênicos, que são indivíduos que possuem genes modificados dentro da mesma espécie. E qual seria a aplicação desses transgênicos aí, tanto na indústria como em outras áreas afins? Vamos conhecer um pouquinho aí. Na agricultura, nós temos aí a soja transgênica, que é resistente a herbicidas. Nós temos o milho transgênico com alto teor de amido, isso já foi modificado, o arroz também com maior teor de beta-caroteno. Na medicina, ainda em estudo, olha que coisa interessantíssima, já está sendo feito o estudo de um tomate transgênico com propriedades anticâncer, né? Bactéria transgênica que já possui a vacina contra a hepatite B. Mas os protocolos ainda estão melhorando geneticamente esses organismos. E na indústria nós temos aí o algodão transgênico com resistência a insetos. Sim, a insetos e algumas pragas. Não é só o algodão, é um exemplo que eu estou trazendo para vocês. Produção de enzimas recombinantes, também para a produção de biocombustíveis. Olha aí as grandes aplicações que estão sendo feitas com os transgênicos. Mas não para por aí as nossas novidades em termos de conceitos dentro da biotecnologia. Eu quero mostrar para vocês agora células-tronco. Faça uma observação aí para a nossa charge, olha aí o que ela está dizendo. E as células-troncos invadem espaços. Aí nós temos aqui uma célula pequena, vermelhinha, que é a hemácia, e pergunta para a outra quem você é. E aí a outra célula, que ela não consegue identificar, diz: eu sou quem você quiser, meu amor. Olha só que coisa interessante. Isso aí é para introduzir justamente o conceito das células-troncos, que são células indiferenciadas, ou seja, elas têm potencial para ser qualquer tipo de célula dentro de um determinado organismo. Vamos jogar esse exemplo para o corpo humano. Elas têm a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos de células especializadas. Elas têm grande potencial para regeneração também e reparo de tecidos danificados no corpo humano. Além disso, elas podem ser obtidas de diversas fontes, como embrião, tecidos humanos e células induzidas. Daí, eu vou apresentar para vocês os conceitos a partir dessas origens. Vamos conhecer agora. O primeiro conceito aí de células-troncos embrionárias, né, que são células encontradas em embrião ainda em desenvolvimento, aquela fase inicial onde o embrião começa, né, a ser gerado a partir de uma única célula, que é aquela célula ovo ou zigoto, onde ela vai ter o potencial, através de sucessivas mitoses, se transformar em células diferenciadas, que por aí vão se transformar em tecidos e desenvolver o embrião. Temos aí as células-tronco adultas, que são encontradas em diversas partes do corpo adulto. Isso aí eu jogo o exemplo para vocês no corpo humano também. Temos células-tronco pluripotentes induzidas, essas já são artificiais. Células adultas reprogramadas para se tornarem pluripotentes, ou seja, elas também têm uma potência de se tornar qualquer tipo de célula que vai ser agregado na formação de um determinado tecido. E aí eu trago uma curiosidade para vocês, mais uma, não para por aí. Olha esse ratinho, observem bem ele. Vocês conseguem ver uma estrutura muito diferenciada, muito peculiar na superfície da pele desse rato? A primeira coisa interessante é que ele não tem pelo, né? É peladinho, mas tem uma outra estrutura interessante aí. Usando técnicas de células-tronco, foi possível recriar isso mesmo, uma orelha humana num rato. E essas técnicas aí, esse exemplo é das universidades, já está acontecendo, né? Já se obteve nas universidades de Tóquio e Kyoto, mas teve uma outra universidade também estadunidense, que também ela foi pioneira nessa técnica, mas atualmente outras universidades têm esse protocolo e utilizam ele. Mas para que serve isso, professora? Para que eu quero uma planta que brilha? Para que quero um rato com uma orelha humana? Bem, a planta que brilha, a gente vai já falar um pouquinho sobre ela, mas o rato tem aí uma aplicação. Ele tá dentro do exemplo das aplicações desses organismos aí.
utilizando as células-tronco. Vamos conhecer agora. Nas aplicações, nós temos aí a medicina regenerativa, que utiliza essa técnica de manipulação de células-tronco para reparo de tecidos danificados, como na cura de lesões, na medula espinhal, por exemplo. Para transplantes de órgãos, que tem uma grande contribuição, essa técnica ela dá uma grande contribuição para essa área, há a criação de órgãos e tecidos para transplante, como coração, rim, fígado, e como você viu aí no rato anterior, também peles, tecidos e órgãos, né? Nesse caso, a orelha humana. Ela seria de grande uso nessa área. E testes de medicamentos também se beneficiam com essas técnicas. Testar com segurança e eficácia novos medicamentos em células humanas sem utilizar os humanos. Então, se cultiva as células a partir de células-tronco em laboratório e faz testes com medicamentos direto nesses tecidos, e aí você evita utilizar pessoas para fazer esses testes. Olha aí, utilizando mais segurança, né, e mais conforto. E o Brasil, ele também possui algumas referências aí na biomedicina dentro dessas técnicas da célula-tronco. Então, aí não para a novidade. Vou puxar um pouquinho da tecnologia para vocês, um conceito raiz que vai ser apresentado agora. É a clonagem. Eu acho que é quase impossível a gente separar biotecnologia da palavra clonagem, porque ela começou a ficar em evidência a partir dessa técnica importante que eu vou explicar para vocês agora. Ela é o processo de recriar uma cópia geneticamente idêntica de um organismo. Então, vejam aí o nosso noticiário, extra, semeando notícias. O que ele está trazendo aí de notícia? Bem, nessa matéria aí, o Semean está apresentando uma notícia, ele está resgatando uma notícia histórica, um fato importantíssimo, que há mais de 25 anos o caminho da ciência foi aberto com a clonagem da ovelha Dolly. Sim, ela foi um dos primeiros mamíferos, se não o primeiro, mas em registro sim, a ser clonado através da tecnologia da manipulação do DNA. Os debates intensos sobre a legislação e a ética na ciência surgiram com a clonagem dessa ovelha, que recebeu o nome de Dolly, a partir de células-tronco embrionárias. Então, trago para vocês essa curiosidade sobre a Dolly, por que gerou tanta intercorrência, por que gerou tanta discussão, inclusive em conselhos éticos. Porque a ovelha Dolly, ela é um mamífero. E o que nós somos? Mamíferos, isso mesmo. Então, o perigo está aí, de você saber como fazer a clonagem de um mamífero e levar para outras instâncias, né? Utilizar outras espécies. Por isso, a grande polêmica dentro desse conceito e dessa técnica da clonagem. Aí eu trago para vocês aí 2 conceitos a partir daí, que são a clonagem reprodutiva, que é a criação de um indivíduo geneticamente idêntico a outro, como foi exemplificado aí na Dolly. E também temos a clonagem terapêutica, que vai ser a criação de células-tronco para fins terapêuticos. Dê um close aí, observem bastante aí essa estrutura pequena que está sendo mostrada aí didaticamente como clonagem reprodutiva. Nós temos a participação de 2 indivíduos, imagine isso sendo feito dentro de um laboratório, aliás, um indivíduo, que é o sapo adulto, e aí nós temos uma célula que é também da mesma espécie, uma célula-ovo que não foi fertilizada, tá? E aí, dessa célula-ovo se extrai o núcleo dela e ela fica anucleada, como vocês podem observar aqui. E do sapo se extraem células epidérmicas em cultura, ou seja, da pele dele, e depois extrai-se dessas células o núcleo. Só o núcleo isola ele numa pipeta. Introduz esse núcleo dentro dessa célula aqui, né, que vai gerar justamente uma célula modificada com um núcleo de um tecido que já tá formado, mas como ela é uma célula inicial, de um processo inicial embrionário, com bastante potencial para se transformar em qualquer célula, ela vai gerar
um embrião normal, que depois vai gerar um girino, que é uma das fases da formação de um indivíduo, né? Desse indivíduo aí em questão, que é o sapo. Então, o que vocês estão vendo aí é uma clonagem desse sapo. Utilizou o tecido dele adulto, houve aí uma manipulação de uma outra célula com grande potencial para se transformar em qualquer célula, pegou só o núcleo desse indivíduo adulto e se formaram vários girinos. Esse experimento foi o primeiro, antes da Dolly, viu? Antes de começar, de fato, o experimento com mamíferos. Utilizavam experimentos com anfíbios, também fizeram experimento com plantas e com outros indivíduos em laboratório. Mas vamos conhecer um pouquinho aí as aplicações da técnica de clonagem. A primeira delas aí é a clonagem reprodutiva, como foi exemplificado na notícia aí do CMEAN, a ovelha Dolly. Também teve grande repercussão a clonagem da vaca rosca e do gato Little Nick, né? Podem procurar aí dentro das mídias, vocês vão descobrir que teve muitos animais depois da Dolly que conseguiram clonar através dessa técnica. Porém, há uma discussão muito grande porque ela não foi tão eficaz, porque gerou algumas consequências. Todo protocolo ele tem que ser estudado e melhorado. E com o passar do tempo foi isso que foi surgindo, né? O melhoramento do protocolo de clonagem. E a clonagem terapêutica, que é uma outra aplicação, que é a criação de células-tronco para tratamento de doenças degenerativas, produção de órgãos e tecidos para transplante também. E por falar em clonagem terapêutica, a gente já passa para um outro conceito de uma outra aplicação muito importante dentro da biotecnologia, que é, vamos lá, a terapia gênica. Isso aí é uma abordagem inovadora que busca tratar doenças através da modificação do material genético. E quando eu falo doenças, há um certo interesse por causa das doenças que ainda não têm cura, que o tratamento é muito extenso ou traz consequências para o ser humano. Ela funciona como uma espécie de reparo genético, pois corrige ou substitui genes defeituosos por genes saudáveis. Louco, né? Imagine, parece coisa de filme, mas já está acontecendo. O ser humano já está desenvolvendo técnicas para clonar, modificando o DNA humano. Vamos entender um pouquinho desse processo da terapia gênica através da imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ouça com bastante atenção essa explicação, tem muita informação nessa imagem, mas vamos tentar acompanhar. Nesse primeiro momento aí da imagem, mais à direita, nós temos a terapia gênica ex vivo, que vai ser uma técnica que eu vou descrever para vocês no passo a passo aí. Esse método, as células do paciente são retiradas do corpo, modificadas em laboratório e depois reinseridas no paciente, seguindo o seguinte ciclo, né? Vai ser retirada do corpo do indivíduo, elas vão ser isoladas, como vocês estão vendo aqui, e dependendo do estudo que está sendo feito, elas vão ser modificadas por uma dessas estruturas aqui, que elas serão introduzidas, né, para modificar o material genético humano. Após a modificação, ele vai entrar nesse ciclo aqui, né, onde ele vai ser, mais uma vez, isolado. Está aqui a técnica com protocolo de isolamento. Vai ser expandido, quer dizer que ele vai ser multiplicado e depois ele vai ser reinserido no corpo humano. Olha só que coisa interessante aí essa técnica chamada de técnica gênica ex vivo. A outra técnica, que está mais à sua esquerda, ao lado do indivíduo que está sendo apresentado aí, nesse esquema didático, é a técnica gênica in vivo. Essa técnica consiste em pegar um material genético terapêutico que já foi modificado e inserir ele diretamente no corpo do paciente, onde ele irá, esse é o termo técnico, infectar as células-alvo, dependendo de onde ele está sendo injetado, e corrigir o defeito genético. Então, ela é muito simples, in vivo, né?
essa técnica, o nome dela. O material já foi modificado, né? Ele pode vir dessas origens aqui, de lipossomos, vetores virais, de polímeros ou de peptídeos, que são todas as estruturas que vão atuar modificando o DNA do ser humano diretamente, quando forem injetadas nesse organismo. E aí, depois, ser aplicado no tecido em questão. As doenças que podem ser tratadas com a terapia gênica são inúmeras. Nós temos aí uma potência muito grande de aplicação para isso. A terapia gênica ainda está em desenvolvimento, mas tem o potencial de tratar diversas doenças, como as doenças hereditárias, por exemplo, hemofilia, talassemia, fibrose cística, distrofia muscular, doenças neurodegenerativas, dentre outras, são muitas. Então, ela pode estar beneficiando todos os indivíduos que nascem com essas doenças hereditárias. Mas também ela pode ter o potencial de tratar câncer. Alguns tipos de câncer podem ser tratados com a terapia gênica, que visa manipular esse sistema imunológico do paciente ao combater as células tumorais. Lembrando aí que o câncer ele surge de um distúrbio do metabolismo durante uma divisão celular, e ele começa a multiplicar-se até formar um pequeno tecido com uma grande quantidade de material modificado que vai se tornar o câncer dentro do indivíduo. Nós também temos aí uma outra área da ciência que pode se beneficiar tratando doenças autoimunes, que são doenças como a artrite, a reumatoide, na verdade, a artrite reumatoide, diabetes do tipo 1, que podem ser tratados com terapia gênica, que visa modular a resposta do sistema imunológico. Mas quais são os desafios de se utilizar essas duas técnicas, a terapia gênica in vivo ou a ex vivo, né? Nós temos aí, apesar da grande potência, desafios a superar. O primeiro deles é a eficiência. Bem, a terapia gênica ainda não é 100% eficiente e pode não funcionar em todos os pacientes, considerando que nós somos formados por uma grande diversidade, isso eu estou falando a nível de DNA, tá? Então, às vezes um método que serve para um grupo de pacientes não vai servir para o outro. Por isso a questão da eficiência. Nós temos também a questão da segurança, porque é importante garantir que a terapia gênica seja segura e não cause efeitos colaterais graves. Uma outra coisa não menos importante é o custo desse tratamento, porque ele ainda está em desenvolvimento, a técnica ainda está em desenvolvimento e a aplicação da terapia gênica, em alguns casos, ainda é muito cara. Então, vocês viram quantos conceitos nós conhecemos vindos da biotecnologia, né, da biotecnologia e da engenharia genética. Aí eu puxo um gancho aqui para vocês sobre aquela plantinha luminescente que eu falei para vocês e faço a pergunta mais uma vez. Para que a gente quer uma planta que brilha no escuro, né? Vamos ver o potencial disso aí. Primeiro, eles conseguiram modificar uma planta. Agora imagine você passear, olha um cenário futurístico, passear numa cidade à noite onde não tem poste de luz, mas árvores que brilham no escuro. Sim, porque essa planta que já foi modificada geneticamente, ela brilha dia e noite, ela brilha o tempo todo no seu ciclo de vida todo. Imagine projetarem essa técnica para indivíduos com porte maior. Aí a gente teria uma cidade bioluminescente, que é uma utilização alternativa de energia. Olha só que interessante essa curiosidade que eu trouxe para vocês, além daquela questão lá do ratinho com a orelha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dos nossos conceitos, de tudo que a gente viu desse universo da biotecnologia, e espero que todos estejam bem, e até a próxima.